eu coloquei primeiro a questão da perspectiva de moradia, porque eu acho que todas as necessidades básicas que a gente tem, eu acho que ele é o mais necessário. E não tem como você escapar disso. E, afinal, eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de situação, é algo que, para nossa geração, a gente talvez não tenha tanta sorte assim. Por quê? O que que acontece? Como eu falei lá no piloto, né? No piloto secreto, é... a gente, na verdade, cara, eu acho que nossa geração ela teve um pouco de azar por todo o processo que foi construído, a questão do mercado imobiliário, né? Toda geração, assim, sem chororô, ela tem a sua grande vantagem e a sua grande desvantagem, né? Por exemplo, a gente, eu acho que uma dessas grandes desvantagens que a gente tem é esse fato. E a grande vantagem que a gente tem é que se a gente tem acesso à internet hoje, meio que você só fica burro se você quiser. Isso não é exagero nenhum, tá ligado? É meio que opção, é meio que opção. E por incrível que pareça, hoje a gente tem acesso ao conhecimento de uma forma que boa parte da humanidade nunca teve, entendeu? Tipo assim, você ter acesso a toda a obra de um antes, praticamente você consegue achar em 5 minutos, é uma coisa muito, como eu posso dizer, uma coisa assim muito, sabe? É um poder que a gente tem nas mãos que às vezes a gente não se dá conta. O fato também de você simplesmente é, você poder ver aulas de Harvard de graça na internet, aulas das melhores universidades do mundo. É claro que tá em inglês, né? Obviamente. Você vai achar muita coisa legendada, mas também influencia bastante. Isso é isso é uma coisa muito foda, tá ligado? Mas continuando, né? Para entender um pouco como isso tudo aconteceu, eu acho que a gente tem que voltar um pouco para lá para trás, né? Por exemplo, na geração dos nossos avós. E aí eu vou tentar tomar, por exemplo, é claro que nem em todas as cidades vão ser assim, mas eu acho que em parte isso vai se aplicar pelo menos em grandes cidades, em megalópolis, em metrópolis, etc. Tá. Mas a gente retorna lá, por exemplo, lá tem um tempo dos nossos avós, lá em 1940, lá em 1940 até muito, 1960 talvez, ou então um pouco atrás, no tempo dos nossos bisavós, para a gente compreender como, por exemplo, Salvador surgiu. Porra, Salvador, logo no início da construção da cidade, tá, etc., ela foi sendo povoada meio que pela orla, né? E a gente consegue notar isso. Porque boa parte dos bairros do Nova de Salvador, a grande maioria, ou quase todos, agora eu não consigo lembrar de todos por cabeça, se você parar para analisar, todos eles acabam surgindo pela região da orla, né? Tanto a Barra, Graças, até os outros novos bairros que estão se desenvolvendo mais agora, eles começaram surgindo por essa região também, né? E por aí foi. E uma boa parte também do interior de Salvador era meio que dividida em fazendas e outra parte também era meio que jogada ao léu, tá ligado? É tipo o capião, foda-se. Quem chegar ali pegou. Ou então simplesmente o cara que era dono do terreno, ele não dava muita conta. E por parte dessa galera, dessa época, da época de minha avó, eles não terem tanto conhecimento, ser analfabeto total, nem ser semi-analfabeto, ser analfabeto total, eles não tinham conhecimento sobre o real valor da terra ou como aquilo poderia se valorizar no futuro, né? Não, não, esse caso aqui em específico, na verdade nem todas, velho. Eu acho que nem todas, mas por exemplo, eu tô dando exemplo de Salvador aqui, que é o que eu conheço, tá ligado? Que eu tô falando isso porque eu realmente sei disso, aí qualquer coisa eu passo o material pra você depois. Realmente, a parte mais nobre geralmente incide muito por causa da vista mar e tal, etc. Mas, por exemplo, nem toda a parte litorânea de Salvador é nobre, tá ligado? Tipo, a parte do subúrbio não é nobre. É uma coisa específica. Mas grande parte da orla de Salvador, tanto da Atlântica como da Bahia, ela é nobre, tá ligado? Uma boa parte delas. Mas, enfim. Com isso, cara, tipo, boa parte das áreas de Salvador eram, tipo, só fazendas, tá ligado? Tanto que o próprio Horto Florestal, na época, era uma fazenda que hoje é um bairro, acho que hoje deve ser um bairro mais novo de Salvador. Era uma fazenda grande de um suíço famoso lá, um cara que tem até referência lá de Corredor da Vitória, tá, etc. É ótimo ser das quantas, tá ligado? E toda a formação era assim. Mas como é que foi no caso aqui, por exemplo, de onde eu moro? Eu acho que, não tenho certeza, cara, agora eu não vou lembrar. Mas o terreno, mano, é negociado à base de galinha, foda-se. Era baseado em, deixa eu ver, baseado em, sei lá, era tipo umas trocas muito doidas assim, tá ligado? Tipo, em quantia pífia de dinheiro e não tinha documentação.
E aí era muito mais fácil de você adquirir. E aí o que que aconteceu? Essa geração deles foi construindo os terrenos, né? Foi se assentando, foi colocando no lugar e tal, etc. E pipipi, popopó. E por aí foi, tá ligado? E por aí foi fazendo e tal, etc. E eles tiveram essa abundância porque não tinha tanta população. Isso é um fato também que isso também vai incidir no futuro, sabe? E aí eles foram crescendo e naturalmente, né, a geração deles, por exemplo, a geração dos nossos avós, dos bisavós, foi uma geração que tinha bastante filhos, né? Bastante filhos entre aspas. Depende da família também, né? Minha avó teve 4 filhos e minha outra avó teve 12. E essa população foi se multiplicando. E aí a geração dos nossos pais, o que aconteceu? Eles já foram populando mais essas áreas, ao ponto de que, tipo assim, na geração deles, ao ponto de que foi meio que na transição da geração deles e da nossa geração, meio que eles foram fazendo uma escassez, eles foram, tipo, pegando essas partes que estavam menos povoadas e que estavam disponíveis, claro, né? Porque, tipo, não era tudo um brega, assim, dessa forma, em todos os locais. Mas, por exemplo, o meu bairro é meio assim. Mas aí isso foi acontecendo. E aí a geração dele, a geração dos nossos pais, o que aconteceu, cara? Eles foram construindo em adjacências ou acima da região de onde eles já moraram e dos terrenos, mas tipo, aí foram surgindo, foi verticalizando um pouco mais. Né? O que torna o custo das coisas muito menor. Porque, por exemplo, porra, é muito mais fácil você já ter um terreno preparado, você ter uma casa de estrutura, e tirar a. E tirar. Como é o nome, porra? Esqueci agora. Tirar o telhado e fazer bater uma laje do que você comprar um terreno próprio para fazer alguma coisa. É muito mais fácil, né? E aí chegou a gente, cara. E aí quando chega na nossa parte da geração, a gente tem vários problemas. Porque, primeiro, a gente não tem tanta opção assim. E o preço das coisas ele já foi inflacionado também, de certa forma. E se você parar para analisar, é uma questão de um apartamento, assim, você vai ver. É, tipo, como se você for pegar um lançamento de uma coisa mais popular, 250 mil. E aí, para você pagar, você vira meio que quase um escravo do financiamento para fazer tudo. Olhar mais pra câmera, tô olhando mais pra porra da tela aqui pra estar olhando no chat também. Mas aí a gente vai analisando e a gente vê que meio que as portas para isso foram se fechando. Salve, Enzo. Salve, salve. Boa noite. E as portas para isso eles vão se fechando pelo menos nos grandes centros, nos bairros mais populosos, né? Pelo menos em questão por agora, assim. Mas, mas continuando vocês estão entendendo mais ou menos o raciocínio e aonde eu quero chegar? Mas continuando um pouco do raciocínio, é que meio que para essa população, né? Analisando na questão, pelo menos da nossa faixa etária, essa porta foi se fechando um pouco por algumas razões que, por exemplo, é, a infraestrutura que a gente tem disponível, ela meio que não foi planejada. Em boa parte, por exemplo, de Salvador, né, é uma coisa bizarra, até as pessoas que vêm de fora daqui, elas notam e falam bastante que, cara, é muito estranho como você tem uma disparidade muito grande na cidade, entendeu? Como você tem do lado, tipo assim, do lado, é bizarro às vezes quando você anda por aqui. Quando você vê uma favela de lado de um prédio gigantesco que, sei lá, vale não sei quantos milhões um apartamento, tá ligado? Isso é muito estranho. Mas, continuando, a gente vai indo nessas análises e a gente percebe, cara, meio que você tentar viver, de certa forma, na cidade, procurar uma moradia aqui própria, início assim, solo, é muito complicado, é muito complexo. Tanto que eu acredito que pelo menos nos próximos anos, ou no futuro não tão distante, uma parte da população ela vai começar meio que a migrar um pouco e fazer o contrário do que, por exemplo, aconteceu uns 100 anos atrás, ou até mais, eu não tenho certeza, mas ela vai acontecer tipo um êxodo urbano, de certa forma, das pessoas que pelo menos conseguem sair aqui. E também tem um fator muito importante que eu esqueci de mencionar, que é o fato óbvio da criminalidade, né, cara? Mas assim, se você for parar para analisar, por exemplo, o Salvador tá todo entregue. Mas, mas, de certa forma, você tem que saber também que boa parte das pessoas que está juntando um patrimônio,
elas não vão, tipo, alavancar muito. O normal é que sempre você, no mínimo, mantenha o patrimônio da sua família, ou você tem uma elevação de valor muito maior, né? Muito maior não, um pouco menor, você vai acompanhando, você vai evoluindo e tal, sobre a vida. E aí o que que acontece, cara? Porque basicamente, a gente, pelo menos quem mora assim na periferia, que tá na comunidade favela, a pessoa ela não quer continuar aqui, né? Porque, tipo, porra, você se comprometer, você praticamente, a depender do financiamento que você fizer, ou do consórcio, porque geralmente você não vai ter dinheiro à vista. Mesmo se você quiser procurar ter dinheiro à vista, você vai ter que trabalhar pra cacete, só pra ter um apartamento mesmo, entendeu? E aí, mano, o que que acontece? Você vai tendo que se juntar, e tem o fato da criminalidade, né? Porra, falei a mesma coisa de novo, mas esqueci. Mas você vai ter esse fato da criminalidade que você não vai querer provavelmente morar no mesmo bairro. Então toda a situação fica um pouco mais complicada. Porque para você sair do bairro e você conseguir uma coisa um pouquinho melhor, você tem que se esforçar bastante, entendeu? E você tem que se comprometer muito com isso. Então, assim, é uma coisa que demora para ser realizada. E também é uma coisa que não é fácil e que às vezes você demora praticamente, é uma compra de uma vida, entendeu? É um comprometimento muito grande. Então, eu acredito que, por exemplo, uma saída para isso, cara, seria que muitas pessoas elas vão acabar tendo que sair da própria cidade e procurar outras coisas em outros rumos, em outras cidades mais adjacentes que não sejam tão distantes por causa das oportunidades de emprego. E eu acho que isso é iminente para acontecer até quando a gente tiver uma, um decréscimo muito grande na população, que eu acho que é provável, muito provável que aconteça. Que as pessoas estão tendo menos filhos e a gente vai ter cada vez mais aposentados e a pirâmide da Previdência vai para casa do caralho, né? Todo mundo já sabe. E aí meio que fudeu. Vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo no Japão agora, entendeu? E aí a gente vai ter um monte de prédio vazio, tá, etc. Mas isso vai demorar muito para acontecer ainda no Brasil. Não sei em quanto tempo, mas vai acontecer. Pelo menos em Salvador, tipo, uma hora ou outra vai acontecer, simplesmente porque as pessoas estão tendo menos filhos. E as que estão tendo muitos filhos, às vezes, não têm tanta renda para ter o próprio móvel, né? Ou então, quando tem, elas se comprometem muito. E aí é foda. Pode ser complicado, todo mundo já tá ligado mais como é. E aí? Estão acompanhando aí, estão gostando, como é que tá sendo? Mas, mas enfim, também vai acontecendo, tá fazendo um calor do cacete aqui, mano. Mas esse é um dos fatores, né? E além disso, boa parte da galera que vai fazer esse plano, vai ser uma galera que, tipo assim, porra, como a gente vai ter muito acesso à internet, boa parte dos trabalhos hoje já são ligados à internet, né? Apesar de muitos deles não serem 100% questão de office, tá, etc. Boa parte deles já conseguem se resolver dessa forma. Então, tipo assim, meio que também as pessoas que já moram no interior e tiverem acesso à internet, né, elas já vão ter essa facilidade de certa forma, mesmo que a empresa ela queira ter aquela proximidade, o trabalho vai ser possível de ser feito de uma maneira distante. Embora isso não seja o caso ideal na maioria das vezes, mas vai ser mais possível de fazer. Ou então, como você vai morar mais em cidades adjacentes, pode ligar o ventilador, peraí. Como vai ser possível você morar em cidades mais adjacentes? É, também é uma das, mas não, talvez não seja a melhorzinha. Mas é uma das coisas que vai crescer, não vai ter jeito, tá ligado? Pelo menos uma questão híbrida para uma boa parte dos trabalhos. Uma boa parte não, aqueles que mais se adequam, mas isso também vai acontecer. Porque, de certa forma, cara, um dos grandes erros também das cidades que a gente tem hoje é que elas não foram projetadas assim. Elas foram basicamente. Aí eu vou dar uma de cabeceira e estar de orgulhoso pelo que eu vou falar agora. Mas, basicamente, a boa parte das cidades brasileiras que a gente tem, são megalópolis, são cidades grandes, elas não foram pensadas assim a questão de infraestrutura, a questão de futuro. Foi só pensado em questão de lucro mesmo, tá ligado? Questão de tipo, pô, vamos levantar a prédio e adquirir dinheiro. Foda-se. E aí, cara, isso acarreta em vários problemas, porque, tipo, as regiões mais periféricas, elas não tiveram tanto planejamento. Até algumas regiões que você vai ter, até algumas regiões que você vai ter para ter prédio, algumas partes delas, elas não são planejadas. O que que acontece, cara?
Eu já até vi umas coisas assim que são muito loucas. Tipo assim, porra, os caras compraram um apartamento da tenda lá no centro de Salvador, lá na casa do cacete, lá em Pirajá. E tipo, lá não tem linha de produto ali. Ali, tipo, o empreendimento é de baixa renda. E aí forma uma bagunça, porque o cara comprou a porra do apartamento lá. Ele não tem. Ele não tem renda, não tem. Ele tem renda não. Ele não tem, às vezes, condição de ter um carro, então ele precisa de transporte público, só que a região dele não tem transporte público. Qualquer coisa que ele tem que fazer, ele tem que andar pra cacete, né? Então, tipo assim, meio que uma bagunça do caralho. E obviamente o Estado não se importa, né? Ele não se importa de forma alguma. E isso se torna um grande problema, cara. Se torna um grande problema, principalmente nas grandes cidades, né? Tem boa parte das grandes cidades.